Convidamos novamente ao palco Viviane, Carlos, Felipe e Ed René para um momento de conversa que será mediado pela cientista política Carol Evangelista. Carol é diretora executiva e pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião. Dedica-se à pesquisa sobre o sistema político brasileiro, eleições e o papel de grupos religiosos na política. Recebam com carinho nossos convidados e boa conversa. Eu sou a Carol Evangelista. Eu sou pesquisadora e estou atualmente na direção executiva do ISER, Instituto de Estudos da Religião, que é uma organização fundada pelo Rubem Alves, por cientistas sociais das nossas universidades públicas há mais de 50 anos. Uma organização da sociedade civil que produz conhecimento, faz pesquisa, estuda o campo religioso brasileiro na sua diversidade, justamente entendendo na sua origem na década de 70, no meio da ditadura militar no Brasil, de que a partir do campo religioso se entende o Brasil e se promove direitos humanos também, e se promove a justiça social, e o ISER tem diversos projetos de promoção de direitos humanos até hoje. Eu queria agradecer imensamente pelo convite do Conversas Pastorais, Silvia, Fernanda, Ed, é uma honra. Eu venho do outro mundo, né? Eu estou aqui nesse papel de provocadora e conversadora, porque eu venho do outro mundo. Eu não venho do mundo da comunidade evangélica, no sentido de não ser da comunidade evangélica, apesar de ser uma pesquisadora. O meu olhar é a partir da ciência política, e a gente vamos conversar um pouco sobre isso aqui, mas eu chego na comunidade evangélica a partir da política, a partir da minha análise e do meu estudo sobre estruturas sociais e instituições políticas, e acho que tem muito a ver com a nossa conversa aqui hoje. Eu, hoje de manhã, escutando Kenner, Edson, Karen, Ed, eu já estava anotando aqui, eu até mostrei para a Fernanda, ela testemunha, eu escrevi deslocamentos. Eu fiquei provocada a conversar com vocês sobre deslocamentos. Queria fazer uma primeira rodada de perguntas aqui, que o público, vocês também estão mandando as perguntas a partir do direct do Instagram, que chegam aqui no meu celular. Eu vou tentar coordenar, minha coordenação é um pouquinho prejudicada. Já chegaram algumas perguntas aqui para o Carlos, para o Felipe, para a Vivi. E eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês aqui, justamente sobre deslocamentos. Vocês falaram aqui sobre a estrutura que já era fundamentalista, ou uma idolatria que já acontecia e há alguma tomada de consciência para que aquilo mude, ou um diálogo que, hoje de manhã também falávamos sobre um diálogo que tem mais dificuldade de acontecer, seja para dentro da comunidade de fé, seja para fora da comunidade de fé. E aí, aqui só muito rapidamente, eu me relembrei, o ISER, como eu disse para vocês, é uma organização que tem 50 anos. E quando o ISER fez 50 anos, em 2020, um pouco a parte desse pressuposto para falar para vocês sobre os deslocamentos, a gente achou importante, ao se declarar publicamente, Instituto de Estudos da Religião, a gente somou um subtítulo, que está nesse caderninho aqui que eu estou usando, que é um caderninho da instituição, ISER, onde democracia e religiões se encontram. A questão é, não se encontravam? Não se encontram? E a gente teve que reafirmar onde religiões e democracia se encontram a partir de um determinado momento. O que mudou? Quando mudou para vocês? A partir tanto da experiência pessoal, que vocês já trouxeram aqui na fala de vocês, na relação com a fé e com a comunidade de fé, mas a relação da comunidade de fé de vocês para fora. Quando, para usar um termo que eu já tinha escrito, mas o Felipe me ajudou e ele colocou publicamente, ele tem outra moral diferente da minha, quando o caldo entornou? E o que do caldo entornou? Quer começar, Vivi? As damas primeiro. Tá ligado, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão, né? O caldo entornou real, né? Não tem nem como dizer que não. E eu acredito que cada um de nós vai dizer quando esse caldo entornou de um lugar diferente, de uma perspectiva diferente, e ainda bem. Mas ouvindo dos anjos, nessa provocação que vem dessa base
da esquizoanálise, do ressentimento, e pensando na Brené, pensando na Mariana Cortez, que eu gosto sempre de dizer, houve a virada do ressentimento. A coisa da revolta dos bastardos está muito marcada quando a gente percebe esse evangélico perseguido, e aqui eu vou colocar perseguido com algumas aspas, não muitas, mas algumas aspas, porque a gente não vem de um vazio, de um lugar zerado, sem fundamentalismo. A gente nasce de uma religiosidade, de uma experiência religiosa, de uma teologia que já é fundamentalista, que já é institucional, que já é verticalizada, que já é dura, que já é exclusivista, que é a teologia católica. Pensando a partir daí, os evangélicos são, em grande parte da nossa história, os perseguidos, os humilhados, os envergonhados. Eu lembro de dar autorização na igreja, pastoreando as meninas, para elas usarem calça, porque na Assembleia de Deus não pode usar calça, e a escola obrigava a usar calça. Então era uma disputa do Estado com a igreja, e muitas vezes eu autorizava a menina a usar calça, e outras vezes a gente brigava e dizia que era a escola que tinha que autorizá-la a ir de saia, porque era a maneira dela crer e de viver a religião dela. Os evangélicos não eram representados como os católicos, por exemplo, na arte, na TV, sempre caricatos, sempre estigmatizados. Então, sim, esse trânsito, né, esse trajeto que o Felipe vai traçando de forma brilhante, ele vai narrando como esse povo ressentido, que também é um povo ressentido, em maioria por ser de classe social mais pobre, e a gente está falando desses evangélicos que estão também, em grande maioria, nas margens, mas não só, porque a gente sabe que as igrejas históricas não estão essencialmente nas margens, então eles também têm o seu caldo entornado e essa sua virada. Mas eu entendo que esse grande caldeirão entornado acontece quando a necessidade de tomar um partido posta diante de todo mundo. Então, saindo, eu estava comentando ali, né, na conversa, saindo do ambiente evangélico fundamentalista, que não dá para viver sendo fundamentalista sem ser hipócrita. É impossível ser um evangélico fundamentalista sem ser um hipócrita. E sim, eu estou falando de mim. Porque se eu entendo que em mim há aquilo que eu condeno no outro, ou parte daquilo que eu condeno no outro, eu entendo que não está tudo bem. Se eu entendo que está tudo bem, tem uma hipocrisia aqui rolando. Quando eu saio desse lugar e eu percebo encontrar com a minha humanidade, e eu não caibo mais nesse lugar de fundamentalismo, o caldo entorna para mim. E para mim o caldo começou a entornar quando eu comecei a descaber e não caber. Mas quando eu percebi que o caldo estava entornando real e geral, quando eu comecei a ser categorizada em blocos dessas polarizações e desses poderes, onde os evangélicos podiam determinar quem são, o que fazem, como vivem, né? E isso estava posto em lugares de poder, de decisões, de controles e tudo mais. Então foi aí que eu comecei a ser chamada de progressista, sem nem saber na época o que significava isso. E eu comecei a receber, não sabia. E aí eu comecei a receber lá na mensagem do Facebook na época: você é progressista, porque você não diz que mulher não pode ser violentada, porque você diz que a mesa é lugar para todos. Eu não sabia nem o que era progressismo. E para mim, a experiência de caldo entornado na comunidade, e quando eu falo para mim, eu estou falando a partir de uma comunidade, não estou falando da Viviane só, na comunidade onde vivi, onde cresci e onde experimentei a religiosidade desde a minha infância, o caldo entornou quando os blocos foram divididos entre direita e esquerda, crente, não crente, amigos de Deus, inimigos de Deus. Foi ali que a coisa ficou dividida, partida, fragmentada, e a gente foi involuntariamente categorizado, colocado em espaços que nem nos cabem completamente, mas foi assim que a coisa aconteceu. Por quê? Porque a igreja saiu do lugar de
envergonhado, humilhado para um lugar de poder, e ela pode hoje dizer quem é, quem não é, quem faz, quem não faz, e a gente fica aqui tentando dizer assim, peraí, eu sou também, eu quero também, eu faço parte também, mas aí virou um outro movimento, né? O movimento da gente que está em outro lugar, e aí o Felipe vai dizer se tem ressentimento do lado de cá agora e a gente está reagindo a partir do nosso ressentimento ou não. Eu queria lembrar algumas histórias. Eu cheguei no seminário com 17 anos de idade, na Faculdade Teológica Batista aqui em São Paulo. Então, diferentemente de toda a bancada evangélica aqui, eu não fui formado no Rio de Janeiro. E eu não convivi com a denominação batista no Rio de Janeiro, com o Seminário do Sul e com a Convenção Batista Brasileira. Então o meu berço denominacional foi São Paulo, numa época em que a Faculdade Teológica Batista de São Paulo era um espaço de muito arejamento teológico, inclusive aqui no movimento batista. Mas eu lembro que a primeira assembleia da Convenção Batista Brasileira que eu fui foi em Campo Grande. Estava lá, não? Qual ano? Não lembro se é 86, mais ou menos. A partir de 85 até 2000 eu estava entrando. Então você estava lá, você deve lembrar, Novaes, que a primeira reunião da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que eu participei, o encontro nacional, o preletor daquela noite foi José Carlos Torres. E ele disse: boa noite aos meus irmãos, não todos. E era a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Ele era o orador da noite. Boa noite aos meus irmãos, não todos, porque me recuso a chamar de irmão aquele que entregou sua ovelha ao porão do doicode e que foi um colaboracionista do regime ditatorial militar no nosso Brasil e tal. E aí começou uma confusão. E depois, quando ele terminou o sermão dele, alguém se levantou e propôs que fosse publicado na íntegra no Jornal Batista. E aí foi uma outra confusão, e se eu não me engano aqui na memória, não foi aprovado. O Reis Pereira não ia deixar publicar que se publicasse aquele sermão. Então, eu estou reagindo à sua primeira pergunta, né? Religião e democracia se encontram. Então, na minha tradição, não se encontrou. Não se encontrou. As denominações chamadas históricas, elas foram colaboracionistas com a ditadura militar e foram ambientes de estreitamento com aquela leitura equivocada de Romanos capítulo 13, que é obediência à autoridade civil e ponto final. E eu vejo essa fronteira muito mal resolvida até hoje dentro da igreja evangélica no Brasil, de como a igreja e o Estado, e aqui eu falo do lado da igreja, né? Não quero nem ficar discutindo como é que o Estado vê a igreja, mas como a igreja vê o Estado. Recentemente passou a ver o Estado como parceiro de missão, quase que como o outro braço de Deus. A igreja é um braço, o Estado é o outro braço para colocar ordem no mundo. E claro que com um discurso autoritário e vertical, né? E nesse sentido, não, democracia e religião, na minha tradição e na minha formação pastoral, não se encontraram. Encontraram-se na teologia da libertação, que tem berço presbiteriano com Richard Shaw e Rubem Alves. O texto de Rubem Alves, que ele publica, primeira publicação da esperança, mas na verdade o texto deveria ter sido publicado com o título que ele escolheu, que seria da libertação, e não foi publicado. Isso é 1959. Então, a teologia da libertação, na época totalmente católica, trouxe para mim a primeira chave de leitura ideológica da Escritura
e de tentar discernir esses mecanismos da religião que nós estamos discutindo hoje no Brasil. Isso vem da década de 50, na sua... Vem da década de 50, 60, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, ela é fundada em 1971, quando se começa a discutir esse aspecto de religião e política dentro da igreja evangélica, e vai dar nisso que nós hoje estamos chamando de movimento progressista, que ninguém mais sabe o que é o movimento progressista. Ele está completamente fragmentado também nas suas identidades e tudo mais, né? Então a Vivi falou assim: eu nem sabia o que era ser progressista naquela época, hoje eu também não sei o que é. Obrigada, Ed. Eu te interrompi justamente porque a gente tem dito também no Instituto, muito importante a gente olhar o filme, não a foto, não apenas as fotos produzidas da nossa história muito recente, né? 2018 produziu fotos muito ruins e a gente tende a se focar nas fotos muito recentes. Então, eu agradeço vocês todos pelo filme. Felipe. Desculpa, Carlos, você já estava com... Isso. Não, olha, na ordem do... Quando é que entorna o caldo para mim? Bom, você nasce numa igreja fundamentalista, numa denominação fundamentalista, você não sabe que você é fundamentalista. O peixe não sabe que está dentro do aquário. Não é? Não sabe que tem caldo. Então, a virada veio quando? Veio no seminário, quando abre o leque. E você descobre que aquela não é a única forma de você refletir sobre Deus, não é a única forma de você fazer interpretação da Bíblia, não é a única maneira de você encontrar conceitos de espiritualidade, de santidade. E aí, quando abre o leque, o primeiro sentimento que você tem é o de ter sido traído, pelo fato de que foi vendida a você uma ideia como se fosse a única ideia possível, e você descobre que isso era uma mentira, e você descobre outras maneiras de refletir a fé cristã. Então o primeiro sentimento é o do traído, então em seguida vem o desejo de você também ampliar o leque. Hoje eu costumo dizer o seguinte, Carol, a melhor experiência que uma pessoa pode ter hoje é conhecer o Evangelho, e a segunda, imediatamente depois dessa, é se livrar do fundamentalismo evangélico. Naquele tempo em que você ainda não sabia que era fundamentalista e crescia nesse ambiente, você não tinha condições de fazer as críticas que você passou a ter a partir de abrir o leque. E também tinha essa visão da... Por exemplo, eu sempre ouvi dizer que os batistas fundaram a democracia, que os batistas fundaram a liberdade religiosa, que os batistas foram a vanguarda do século XVII. E hoje, quando você olha, você pergunta: onde é que está isso? Onde é que está esse respeito à liberdade religiosa? Porque o respeito à liberdade religiosa é você respeitar o direito da pessoa a crer no que ela quiser ou de não crer em nada. Onde é que está essa defesa da democracia quando você flerta e namora com conceitos profundamente antidemocráticos e profundamente desrespeitosos com questões democráticas? Então aí vem a segunda decepção, quando você percebe que era só um discurso, que na prática a verdade era outra. Então foi quando abriu o leque que entornou o caldo, e aí você é obrigado a fazer uma série de autocríticas e dizer: não, por esse caminho aqui não dá, não tem condição, temos que ir por outros. Foi nesse sentido. Bom, Carol, eu não entendi se a gente está pensando no caldo que entornou para mim ou dessa relação da religião com a democracia. Pode falar, na verdade são as duas coisas. Tá bom. Pode escolher uma, pode falar das duas. Porque eu ia dizer que para mim o caldo entorna todo dia, tipo assim, é muito bizarro. Mas esse é o ponto, porque eu pensei muito em todo mundo que está aqui aprendendo com a gente, nos escutando, onde o caldo está entornando para as pessoas, legal. Transformações que cada um aqui quer produzir a partir da sua prática, ou a partir da sua instituição. Boa.
eu diria assim, a gente está sofrendo há alguns anos, pelo menos talvez desde a primeira eleição do Bolsonaro, tentando encontrar qual seja a categoria ou o fenômeno que estabeleceu assim, a clivagem, com C maiúsculo, né? A gente vai pegar esse problema do ponto de vista, sei lá, da crise do neoliberalismo, talvez. A crise do neoliberalismo afeta as condições de vida, afetando as condições de vida, cria uma série de marginalidades a esse ideal do direito e da democracia, e essas marginalidades indignadas partem para destruir o sistema, tentando dar conta, na verdade, de viabilizar a sua própria existência. E aí tem gente que tenta fazer essa clivagem, tem gente que tenta fazer a clivagem, sei lá, da perspectiva da erosão do modelo, né, geral, assim, de democracia, liberal, cria uma série de brechas para que esses atores religiosos entrem e colonizem o Estado a partir da religião enquanto uma experiência privada. Possível. Eu estou nesses últimos meses, tentando entender um pouco mais o que está se dando entre essas teorias que continuam deixando a religião continuam fazendo a religião obedecer a um paradigma da modernidade, ou seja, uma experiência de foro privado, íntimo, que deveria ser nutrida no espaço confessional da religião, e que, se ela aparece aqui no espaço público, ela está colonizando, ou está reprivatizando o espaço público. Eu tenho tentado pensar um pouco mais. Acho que esse conceito não é muito bom, eu tenho que pensar mais, mas a ideia da espiritualidade, o que é essa dimensão digamos assim, da vida religiosa, que tem a ver com a experiência, né? Que tem a ver com como o corpo significa as relações dele no mundo, o que é que isso está fazendo dentro de um projeto político de radicalização, dentro de um projeto político de hiperfragmentação das relações, dos mundos, dos ambientes, dos espaços. Porque, no vulgar, né, o que a minha fé está fazendo ali? Eu lembro que em 2018, quando a gente fez uma caminhada, o Amor Vence na Paulista, uma semana antes da eleição do Bolsonaro, eu lembro que eu estava bastante emocionado com tudo que estava acontecendo naquele dia, e num ímpeto assim de pregador, a minha palavra foi essa: vocês estão sequestrando a minha fé. Era isso que eu estava pensando naquela época ali, né? Vocês estão sequestrando a minha fé, porque, assim, olha, pensar as relações institucionais entre religião e democracia, eu acho que é pensar numa ficção de que a religião teria que se comportar no espaço privado. Isso não tem acontecido no Brasil, o catolicismo não permitiu isso. Depois da redemocratização, os protestantes não permitiram isso. Essa é uma ficção. Na verdade, se a gente fosse inclusive um pouquinho mais preciso, a própria noção de democracia liberal, ela já comporta uma ação relevante do cristianismo no interior dela, do cristianismo em relação ao direito, do cristianismo em relação ao capitalismo, do cristianismo, entende? O cristianismo, em certo sentido, ele sempre teve o seu assento garantido no interior das institucionalidades democráticas, de modo que é muito difícil de falar numa separação. Tá, mas essa é uma leitura institucional, dá para fazer, é possível fazer, e eu acho que o campo progressista e a elite, digamos assim, cultural do país tem feito essa leitura. Como os evangélicos, desculpa a expressão, os evangélicos pós-democratização, como eles estão... O Ed falou que a gente veio do Rio, né? O Rio fala muito palavrão, Novaes. Mais ou menos, né? Eu tenho que me controlar. Como os evangélicos pós-democratização, eles, assim, em termos de hegemonização, eles ignoram radicalmente os pactos, os jogos, as métricas, as lógicas da chamada democracia liberal. Eu estou tentando entender por que é tão importante para eles agenciar as nossas espiritualidades para infiltrar
destruir, atropelar esse modelo de democracia que a gente tem. E o exemplo, quero talvez fazer dois aqui, né? A gente sabe que os primeiros governos do PT representaram a situação de um crescimento significativo do campo evangélico e de um enriquecimento muito significativo da elite política e teológica e pastoral evangélica. Mas esse pessoal não tem nenhum pudor, ou com o conceito da nossa conferência, não tem absolutamente nenhuma vergonha em transformar o antipetismo no discurso mais mobilizador das suas espiritualidades e da sua ação política. E esse pessoal tem absolutamente zero pudor em transformar, inclusive, o antipetismo numa espécie de religião, assim. O inimigo preferencial do evangélico no Brasil recentemente foi o discurso antipetista e qualquer pessoa que se aproximasse minimamente dessa caricatura, né, desse desenho. A gente sabe, por exemplo, vou citar um objeto da política. A gente sabe, por exemplo, que o governo petista, ele enriquece o campo religioso evangélico, inclusive por meio de receitas públicas, como é o caso das comunidades terapêuticas, por exemplo, que simplesmente triplicou a sua captação de recursos, e nós sabemos para que tipo de atividade, digamos assim, cotidiana, esse dinheiro é revertido, ou esse recurso é convertido. A gente sabe, gente. Não estou falando da demanda que tem por cuidado, que a religião pode colaborar. Eu estou falando que existe um link financeiro, econômico entre o governo e as institucionalidades religiosas evangélicas no Brasil, chamado comunidade terapêutica. Esse Estado é o quê? O que está acontecendo aqui? Se comunidades da Umbanda e do Candomblé se organizassem para fazer terapia de redução de danos no Brasil, as cifras chegariam à casa dos 700 milhões anuais? Muito dificilmente. Mas esse mesmo campo, ele não pensará duas vezes em... Agora não vou particularizar no governo, né? Pensar na ideia de democracia. Esse campo não pensará duas vezes antes de enfiar uma adaga, uma faca, um bisturi no coração do processo plural, secular, democrático. Não vai pensar duas vezes. Se o fascismo se avizinhar de novo e a grande força de mobilização dele for a religião evangélica, mas vocês passaram 4 anos recebendo 700 milhões por ano. Vocês têm que ser base aqui de sustentação de um modelo de conciliação? Não, isso é louco. Isso aqui é em nome da família, em nome do pró-vida, em nome da nossa liberdade de defender as armas. Entende? Eles vão colocar e eles vão se agenciar de novo. Aí tem muitos caminhos, muitas formas de cercar isso, mas eu estou tentando pensar, inclusive porque eu estou nesse meio campo entre o que é pastoral e o que é político. Eu estou tentando pensar o seguinte: a nossa espiritualidade, inclusive aquela que é praticada de forma, digamos assim, espontânea e quase pouco politicamente racionalizada, a nossa espiritualidade está mobilizada politicamente, economicamente, por essas forças de extrema direita no Brasil, pelo menos 2010, 2015 em diante aí. E é isso, você prega aqui, qualquer coisa que você pregar aqui, por mais que você tente esquivar dos impactos políticos dessa pregação, você prega aqui, e isso estará politizado de alguma forma na experiência individual das pessoas, porque elas estão em relação com esse mundo inteiro, e essa espiritualidade ela vai suplementar um projeto de violência no Brasil hoje, infelizmente. Então, aí pensando em espiritualidade, Carol, eu diria que a nossa espiritualidade está pelo menos radicalizada, há pelo menos uns 10 anos, desde 2013 a nossa espiritualidade está radicalizada.
Eu não estou dizendo a nossa institucionalidade, porque às vezes os pastores estão trabalhando muito competentemente para que a institucionalidade e a localidade da experiência religiosa seja preservada. Mas a espiritualidade, a maneira como o irmão ali recebe o discurso religioso, elabora no corpo dele o discurso religioso, liga esse discurso a uma série de outras experiências no mundo, a experiência do trabalho, o discurso coaching, a experiência da sexualidade, a experiência do racismo, a experiência da LGBTfobia. E de maneira geral, essas experiências estão todas agenciadas por uma força que quer mesmo a fragmentação, que quer mesmo o ressentimento, que quer mesmo o consumo, que quer mesmo essa lógica de conflito e de guerra de subjetividades e de grupos. E aí tem uma outra coisa que eu falaria, é a importância do nosso corpo nisso. Porque as pautas através das quais a extrema-direita está radicalizando o campo religioso, ou as espiritualidades evangélicas, elas são as pautas do corpo e de como uma certa moralidade envolve esse corpo, ou, entre aspas, as pautas biopolíticas são as pautas aborto, são as pautas envolvendo direito reprodutivo, entendeu? É aí, né? É como a moralidade vai significar o corpo nesse lugar, né? E eu acho que é por isso que as igrejas evangélicas vão demorar bastante a abrir uma discussão honesta sobre a questão de gênero, porque é perder politicamente a possibilidade da produção do inimigo, a produção do imundo, a produção dessa alteridade em razão da qual eu organizo isso aqui, tudo, esse acontecimento espiritual, né, digamos assim. Então, e é o corpo, né? É o aborto, por exemplo, no Brasil, é um absoluto fetiche. Olha só, um deputado acariciou o corpo de uma mulher grávida dentro do parlamento brasileiro para especular abstratamente a respeito do aborto, numa conversa sobre casamento civil igualitário. Ele pediu para ela ficar em pé do lado dela e começou a acariciar a barriga e as costas dela e dizer: nós não vamos votar nesse projeto aqui do casamento igualitário porque vocês vão querer abortar esse bebê aqui. Ei, peraí, calma aí. Entende? Então, assim, tem a ver com o corpo, tem a ver com o aborto, tem a ver com a sexualidade, tem a ver com os direitos reprodutivos e tem a ver com como a nossa teologia, talvez por déficit de materialidade, por déficit de compromisso em lidar com as nossas os nossos corpos, tem mobilizado isso. E eu acho que a gente está suplementando. Vou pular, tá, vou te interromper um tiquinho. Enfim, vai. Vou dar o já estou devendo 10 minutos para o Ed. Isso, ele falou 20. Já está devendo 10 minutos para mim. Dever 10 minutos para mim é mais que dever 10 minutos para o Ed. Pronto. Que horas tem que acabar, Fê? Tem algumas perguntas aqui sobre institucionalidade, mas eu acho que eu queria mudar um pouco a chave e pensar. A gente falou de manhã e aqui também muito de autoridade absoluta, poder, verdade. E muito do que a gente vê e vive atualmente também a gente vive crises de uma sociedade que reage a compartilhamento de poder, a poderes que não querem ser compartilhados. Conversamos muito sobre isso, Ed, no Correlê. Eu queria ouvir vocês têm lugares de poder nas suas instâncias, nas suas comunidades de fé, nas suas famílias, nas suas instituições. Eu queria ouvir de cada um de vocês como que vocês exercem o poder que vocês têm nesse cenário, para enfrentar esse cenário, e como vocês compartilham o poder. Eu vou começar, eu vou falar antes do Felipe, porque ele tem esse poder de síntese aqui, né? Isso foi para me vingar dos 3 pontos batistas. E também porque ele apontou para minha barriga falando desse neném que tá do meu lado, chorou. Sinto me vingado. Eu podia ter feito com a minha própria, né? Mas aí não ia dar o efeito de constrangimento. Essa questão do poder é uma praga. Nas tentações de Cristo, no Evangelho de Mateus, não teve nenhuma tentação com respeito à área da sexualidade, que é essa grande neurose da igreja, controlar a sexualidade dos outros. Nenhuma tentação sobre sexualidade. As 3 tentações tinham a ver com poder.
a grande tentação colocada diante de Cristo foi sobre poder. Quando Cristo estava se aproximando de Jerusalém, os discípulos começaram a discutir sobre instalado o reino, que era uma expectativa por um reino político, trono de Davi, que essa mesma visão escatológica que o pessoal hoje tem com referência ao Estado de Israel, que não tem nada a ver com o Estado de Israel bíblico. O Estado de Israel que tem lá hoje é interesse político, foi estabelecido por interesse político dos Estados Unidos, perderam a grande oportunidade de criar junto o Estado palestino, mas não interessava politicamente, então não tem nada a ver. Bom, mas eles, imaginando um reino político, começaram a discutir quem é que ia se sentar ao lado direito e esquerdo de Cristo. E na narrativa de Lucas, na hora da ceia, Jesus se preparando para ser morto e traído, crucificado e morto, naquela hora Lucas abre um parênteses para dizer que estavam discutindo sobre quem seria o maior. E então quando Jesus chama a parte, na narrativa de Mateus, Jesus chama a parte e diz para eles assim: olha, os governantes de vocês é que se preocupam com isso. Isso não será assim entre vocês. Questões de poder não devem ser temas de preocupação de vocês, porque o maior no reino que eu vim trazer é aquele que serve. Olha, todos nós pastores temos essa tentação, todos nós, porque esse negócio de ser pastor, eu tive um amigo que não era crente uma vez, foi na igreja que eu pastoreava, depois do culto ele chegou, me puxou do lado e falou assim: esse negócio de ser pastor é bom mesmo, você faz assim, todo mundo levanta, faz assim, todo mundo serve. Então é vista a questão, porque você está falando em nome de Deus, né? Você está falando, fica aquela impressão de que você é sócio de Deus em poder e autoridade, e alguns acreditam mesmo nisso. Outros não acreditam, mas usam isso muito bem para tirar vantagem. A maioria dos pastores, o problema é que na mídia, a parte dos evangélicos que mais aparece é exatamente essa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não acreditam em nada disso. Ali é só mesmo uso político. Criam um personagem, usam aquele personagem para tirar vantagem. Então é uma luta nossa constante. Claro que é uma luta contra essa questão do poder, é sempre essa luta. E a gente tem que estar sempre se vigiando. Assim como foi com Cristo, do início até o final. No finalzinho lá, na crucificação, o pessoal dizia para ele assim: salve-se se você pode, né? E você será o nosso rei. É a tentação do poder até no finalzinho. Eu acho que é uma grande tentação para a gente tem que estar sempre vigiando com referência a isso. E na minha experiência pessoal, então, respondendo aí diretamente a sua pergunta, você tem que ir mostrando para as pessoas que não é isso. Você tem que ir mostrando na sua maneira de pastorear que pastor é uma pessoa como outro qualquer, que a sua palavra não é a última, que você não entende. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, seminário é o único lugar que forma gente que sai de lá entendendo de tudo, porque os caras se metem em tudo que é assunto. Na igreja às vezes eles centralizam tudo, querem decidir tudo. Então é o lugar onde você diz para as pessoas: olha, eu não entendo de tudo, eu preciso de vocês justamente para aprender com vocês aquilo que eu não entendo. Mas isso é um exercício constante e uma tentação constante, essa tentação do poder que você tem que estar sempre querendo superar. Ela estará sempre presente. Vivi? Como compartilhar um poder que só recentemente te deram, né? Pelo que você falou. Isso eu ia dizer, eu acho que os homens precisam falar primeiro, porque eles têm lugar de fala, né? Então, os homens primeiro, eu depois. Que os homens têm lugar de fala. Fala primeiro sobre poder, sobre como compartilhar poder. Ed, quer falar? Na verdade, vocês me convidaram para perguntar sobre coisas que vocês não queriam falar. Esse era o meu papel. Esse é um assunto muito delicado para mim, pessoalmente. Falando como a minha experiência humana espiritual. Porque eu vivo um conflito permanente
e muito antigo entre a minha percepção e compreensão da igreja como comunidade mística e da instituição religiosa como fenômeno sociológico e como pessoa jurídica. E eu vivo essas duas realidades em constante agonia. Eu, por exemplo, tenho tentado desenvolver toda a minha pastoralidade incentivando, encorajando a responsabilidade, a liberdade, a autonomia, e ao mesmo tempo convivendo dentro de uma igreja onde eu sou o pastor presidente há 35 anos. Então, se alguém tem lugar de fala para falar sobre poder institucional, presente. Eu sou o pastor presidente da mesma instituição há 35 anos e é muito difícil que a minha palavra institucional não tenha peso de poder, no mínimo pelo tempo. E com um agravante, numa instituição como a igreja, o pastor presidente, ele é o falante, ele é o falador, ele é o pregador. E esse pregador que vocaliza, não as suas opiniões, as suas ideias, mas essa vocalização é apropriada como voz de Deus, que foi o que o Novaes falou. Então, eu estou há 35 anos no púlpito falando em nome de Deus para uma comunidade, e eu vou discutir poder. Eu acho que eu sou ao mesmo tempo vítima e algoz dessa mal resolvida relação entre religião e poder, e haja terapia para lidar com isso daí. Buscar a sanidade, a integridade e de praticar uma autovigilância constante, e lidar com as realidades que são inerentes a, não apenas a função que eu tenho, a vocação que eu tenho, mas a história que eu tenho dentro da minha comunidade. Então, para mim, esse é um tema agônico. E é agônico porque nós queremos falar de democracia na sociedade, mas nós não praticamos democracia nas nossas instituições. Nós queremos falar de superação do racismo lá fora, mas a gente não superou aqui dentro. A gente quer falar contra a homofobia lá fora, a gente não superou aqui dentro. A gente quer falar sobre misoginia lá fora, a gente não superou aqui dentro. A gente quer falar, então, de liberdades, pluralidades lá fora, quando dentro das nossas instituições nós reproduzimos o modelo de sociedade. Ouvindo o Duza falando agora há pouco, eu fui interpelado, Duza, pela sua fala, que o não me envergonho do evangelho do Paulo era o seguinte: eu olho para Roma e eu digo, esse rei aí está nu, e tem um outro rei, um outro reino, uma outra lógica que vocês vão chamar de louca, mas eu não tenho vergonha dela. Hoje nós dizemos o seguinte: eu não me envergonho do evangelho porque eu virei Roma. Eu sou Roma, não tenho por que ter vergonha. Eu tenho o poder na mão. Eu sou rico, numeroso, potente, falo em nome de Deus e tenho estruturas institucionais verticais. E se você falar mal do ungido do Senhor, você vai se ver com ele. Quer dizer, essa é a nossa realidade religiosa institucional evangélica, que é um espelhamento da sociedade e vice-versa. Eu não sei quem que reflete quem, mas aí eu fico por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Ed. Muito obrigada. Eu não posso falar nessa rodada, porque é sobre poder, e eu usei o poder que eu deveria usar agora no outro momento lá, nos outros minutos. Então eu vou me bloquear nessa rodada aqui. E Vivi. Ele está passando, olha ele. Carô veio provocar. Essa aí foi boa, viu? Eu vou usar na próxima rodada. Vou pensar se com o poder que me foi concedido eu vou deixar você pular essa rodada. É isso. Essa é a ilustração da parada. Exatamente. Falar de poder em ambientes religiosos
porque não só nos ambientes religiosos há o lugar de poder. Então, a gente está falando de poder em ambientes religiosos, como ministros, como pessoas que estão pastoreando suas igrejas, pastoreando na comunidade, parte dessa comunidade. E quando eu falei para os homens falarem primeiro, é óbvio por quê. Certa vez eu conheci um pastor e eu perguntei para ele, assim, logo no começo, eu falei: pastor, o senhor se considera uma pessoa autoritária? Aí ele falou: não preciso. Eu falei: entendi. E todo mundo faz o que eu falo. Não preciso ser autoritário, é isso? Né? Então, tipo, tá posto, né? Mas eu fui ter essa percepção muito tardiamente. Porque a gente tem as nossas ambiguidades, as nossas ambivalências, os nossos paradoxos, e a gente fica sofrendo com todas essas questões. Mas no movimento pentecostal, essa centralidade do poder não é tão óbvia, nem tão evidente. Eu falo aqui... Explica. Eu falo aqui de uma experiência pentecostal já mais moderna, digamos assim. Não estou falando do pentecostalismo clássico, porque a gente sabe, e de um pentecostalismo que ainda hoje silencia mulheres num nível de emudecimento, a ponto de mulheres não pegar no microfone num culto aberto, por exemplo, a não ser que seja um culto para mulheres, para falar de mulheres, com mulheres, e dizer como ser uma boa mulher e salvar o seu casamento. Não estou falando disso, né? Estou falando de espaços onde a mulher pode chegar e falar aqui, numa conversa sobre diversos outros assuntos. No ambiente pentecostal, onde eu desenvolvi a minha espiritualidade, a minha religiosidade, com 21 anos eu fui consagrada missionária e eu ministrava a Santa Ceia, realizava casamento, batismo, pastoreava congregação. Então parecia que ali o poder estava compartilhado. Nossa, essa coisa que contam é mentira. A igreja pentecostal, que ainda é o lugar onde as mulheres têm sim mais lugares e mais acesso a lugares de fala, não é esse alecrim dourado que eu pensava. Quando eu fui disruptiva, quando meu caldo entornou, eu percebi que essa autoridade estava concedida porque havia uma bênção masculina sobre a cabeça dessa mulher que foi ordenada. Então eu estava sob a autoridade de um homem que, quando tirou a mão de sobre a minha cabeça e disse: vai embora, e me expulsou da igreja. Eu sou crente ainda, tá, em outra igreja, mas nessa época fui expulsa, e me expulsou da igreja. Ele proibiu os membros da igreja de falarem comigo, e eles pararam. Eles pararam, para quem não ouviu. Eles pararam, e eu fiquei chocada. Falei: eu batizei essa pessoa, eu fiz o casamento dessa pessoa, essa pessoa, né, eu pastoreava essa pessoa. Não, mas o pastor falou que a gente não pode falar por você, a gente está debaixo da autoridade espiritual. Ali eu percebi que o movimento pentecostal, apesar de, a gente está falando de movimento pentecostal tanto mais tradicional de Assembleia de Deus, quanto os movimentos pentecostalizados mais modernos, independentes. Então, o movimento pentecostal tem espaço para mulher? Sim. O movimento pentecostal tem mais mulheres falando nos púlpitos, em cultos públicos, cultos de domingo, cultos que são mistos para toda a igreja? Sim. Tem missionárias que pastoreiam uma comunidade inteira, mulheres que pastoreiam uma comunidade, como eu? Sim. A questão é, durante muito tempo, e ainda em muitas estruturas, essas mulheres estão debaixo de uma autoridade que é masculina. Quando a gente chega nesse lugar de poder, que aí já é respondendo o que a Carol falou, né, o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo, a gente vira meio que uma Peter Pan da distribuição dos poderes, né? Então você chega e fala assim: opa, vem, tem lugar, falando, faz isso, e aí você vai distribuindo esse poder. Mas também cai na cilada de: quando que uma mulher tem poder na igreja? Quando ela é cheia do Espírito Santo. Ela chega para o pastor e fala: Deus mandou te dizer, acabou, né? Ninguém quer saber se é uma mulher, Deus mandou te dizer. Então a irmãzinha do coque, né, do joelho cascudo da oração, a irmãzinha do roupão, ou a mulher que é reconhecida pela comunidade como uma mulher de Deus, essa mulher tem autoridade.
E essa mulher já tem, apesar de não ser líder de uma comunidade, a responsabilidade de como usar esse poder. Porque se eu digo para uma mulher que ela precisa ficar casada com o marido, apesar de como é esse casamento, ou que esse jovem não pode exercer tal ou tal profissão, ou viver de tal ou tal maneira, esse jovem não fará. Porque pelo poder que é colocado em nome de Deus, e usando o nome de Deus, essa autoridade é estabelecida. Então, mais do que uma liderança que é exercida na comunidade, uma liderança que é exercida sobre a comunidade, no cotidiano da comunidade, é tão perigosa quanto a liderança de alguém que está aqui em cima falando. Quando eu invoco e aciono essa autoridade que o Espírito Santo concede e que é muito forte na religiosidade pentecostalizada, essa mulher já está exercendo poder. E muitas vezes, essa mulher, como diz a Ivone Gebari, eu só fui saber muito depois, ela está reproduzindo a violência que ela sofreu sobre outras mulheres, com o nome de Deus, a partir de uma religiosidade vivida, uma opressão que é perpetrada, com a certeza de que está cumprindo um propósito divino, quando na verdade está reproduzindo uma opressão. Então, o meu lugar hoje é tentar dizer para essas mulheres que o período em que eu exerci essa autoridade opressora é um período do qual eu me envergonho. E onde eu tenho oportunidade de dizer, não, você não precisa ficar nesse lugar, não, você não precisa ficar num relacionamento de opressão, não, você não precisa ficar casada se seu marido é um sem noção, não, você não precisa viver esse relacionamento, não, Deus odeia o divórcio, tá bom, tá lá no texto, mas Deus ama você e você é prioridade. Quando alguma coisa aí acontece que quebra o laço desse casamento, que foi originário, pensado, de amor, de união, de vínculos seguros, você está livre, o propósito original do casamento foi quebrado. Então, onde eu posso voltar e dizer para essas mulheres que a minha liderança foi uma liderança opressora, eu volto e digo que essa liderança precisa ser exercida agora como uma liderança libertadora, porque a minha lente mudou, o Evangelho mudou, então eu preciso distribuir isso e fazer isso de forma contínua, e toda oportunidade que eu tenho eu faço isso. Obrigada, José. Com o poder que me foi concedido, eu agradeço a sinceridade e a transparência de todos vocês, que o Felipe já exerceu na sua fala original e exercerá agora na pergunta específica que foi enviada para você, Felipe. Então eu vou caminhar para as perguntas específicas que foram enviadas por vocês, algumas. Para o Carlos: se um evangelho com uma hermenêutica madura nos tira do isolamento e abre um diálogo até mesmo com outras tradições religiosas, então podemos abrir mão do medo de um sincretismo religioso e também do medo de práticas pastorais mais ecumênicas ao lado das outras religiões? Se podemos, não só podemos como devemos, né? Isso, vamos lá. Nós só podemos como devemos. O que eu tinha dito na minha palavra é que o ambiente fundamentalista deixa a gente isolado, porque ele passa a você a ideia de que você tem um discurso, normalmente o discurso dentro da cartilha fundamentalista, que é a única verdade absoluta e que você tem que impor essa verdade absoluta para todo mundo. Então, a partir do momento que você acha que só você tem a verdade absoluta, para que você precisa conversar com outras pessoas? Para que trocar ideia com outras pessoas se você tem a verdade absoluta? Então, é essa doença que o fundamentalismo gera em você. A única maneira de você superar essa doença, a única maneira de você superar isso, é se conscientizando que não. Você não tem uma verdade absoluta. Aliás, eu gosto muito da imagem do tabuleiro de damas do Fernando Sabino, que aliás fez 100 anos de vida do Fernando Sabino, agora esse ano. O Fernando Sabino tem aquela imagem do tabuleiro de damas, em que ele diz assim: o tabuleiro de damas é um tabuleiro preto com quadrados brancos ou é um tabuleiro branco com quadrados pretos? Aí ele respondia: não é nem tabuleiro preto com quadrados brancos, nem branco com quadrados pretos, é de outra cor com quadrados pretos e brancos. E é atrás dessa outra cor que eu estou, não é? Então eu acho que é você se conscientizar que você está sempre atrás dessa outra cor, que está por trás do tabuleiro preto, das casas pretas e brancas. E trocar ideias com todos. Todos têm as suas experiências religiosas específicas e você pode aprender também com todos. Acho que é uma das maneiras de você superar essa doença que o fundamentalismo instaura em você. Obrigada, Carlos. Felipe, foi enviada uma pergunta para você.
dos anjos, né? Todo mundo te chama de dos anjos. Eu que sou do outro mundo, te chamo de Felipe. Ontem, a youtuber bolsonarista Carol Heller se matou, pois tinha renunciado sua homoafetividade e após um tempo deixou um texto em seus stories dizendo que perdeu a guerra e tirou a sua vida. Essa é uma pessoa que morreu de vergonha pelo nome do Evangelho? Meu Deus, vocês fazem isso, hein? Quem escreveu isso aí... É muito difícil falar sobre isso. Quero me solidarizar com ela, com a família dela, com milhares e milhares de pessoas que passam por essa experiência no Brasil. Mas como não podia deixar de acontecer, esse caso, inclusive, especificamente, ele é bem sintomático do que a gente está conversando aqui, porque há um mês atrás ela se converteu, né? E ela foi aparelhada pela extrema-direita no Brasil. Essa experiência, corpo. Ela foi aparelhada pela extrema-direita no Brasil. Eu estou dizendo que deputados, inclusive, pastores com grandes mídias, disseram: é isso, é a obra de Jesus, temos aqui uma LGBT perfeita porque decidiu reprimir a si mesma, violentar a si mesma em nome de Deus, e isso é um exemplo, é uma prova para que todo mundo da militância gaysista no Brasil, isso foi falado inclusive lá no plenário, para que todo mundo da militância gaysista no Brasil aprenda que existem sim LGBTs que vivem para Jesus e que portanto correm para o armário. Essa é uma experiência assim, lamentavelmente exemplar da relação entre o poder e a espiritualidade, entre uma forma discursiva, imagética do poder e da religião, que se coloca diante de um corpo que tem também um poder, um desejo, uma existência, uma força acontecendo em si, e enquadra esse corpo, né? Não diga, não seja, não queira, não fale, não goste, não ame, não beije, não transe. E esse poder, ele é tão onipresente, ele é uma forma de relação tão onipresente que a pessoa aceita. Ela diz: sim, eu vou guardar tudo isso daqui dentro de mim. E ontem, os deputados de extrema-direita e os pastores estavam desesperados quando souberam que ela ia tentar o suicídio. Não é por ela, não é por aquele corpo, isso eu também posso dizer com tranquilidade, pastor. É porque aquela morte era também para eles a morte de uma modalidade de poder, de uma modalidade de verdade, de uma modalidade de discurso. Aquela morte era a morte de uma organização em torno de como o desejo, o corpo, a sexualidade deve ser concebida no Brasil. Como ela era uma influencer desse campo, eles fizeram isso, inclusive todos eles postaram nas suas redes sociais: corre lá em São Paulo, pelo amor de Deus, alguém chega no... Então, pelo amor de Deus, alguém impeça que a LGBT ideal, por ser de extrema direita e recém-convertida ao Evangelho, tire a vida dela. Porque senão como é que a gente sustenta que a fé, que a crença, que a verdade, que a palavra é mais poderosa que o desejo? Como é que a gente sustenta isso? Então, infelizmente, você que fez essa pergunta, ela é uma armadilha, mas não tem problema. Infelizmente, Carol, exatamente, nós estamos diante de um caso exemplar. É assim que eles fazem em cada uma das pautas, né? Pega um gay que se curou, para ele vir aqui dizer que ele se curou da homoafetividade, e ele se tornar o exemplo e o padrão para todos os homoafetivos cristãos no Brasil. Isso é sobre poder no seguinte sentido, Carol. Como eu acredito que o poder não é uma coisa que alguém tem e alguém não tem,
como eu acredito que o poder ele circula todos os corpos, né? Só que ele se acumula, ele se concentra em certas formas e ele falta em outras formas, em outros corpos, ele entra numa escassez em outros corpos. Aí é a morte, né? A morte é quando conseguem fazer você acreditar que você não pode poder amar, não pode poder querer, não pode poder casar. É muito impressionante como a tragédia ela se avizinha. Você não pode casar, você não pode ser, você não pode querer, você não pode servir voluntariamente, você não pode louvar publicamente, você não pode. Então, foram muitas formas de dizer, você não pode poder ser e existir. E aí a gente tem que pensar seriamente, inclusive, o que faz um corpo, o que aguenta um corpo quando ele não pode mais poder. E aí vem a minha outra questão. Nós que vivemos dizendo para as pessoas o que elas podem poder ou não, nós deveríamos desocupar os nossos lugares. Nós deveríamos desocupar os nossos lugares para que as pessoas que historicamente estão debaixo desse jugo de não poder, para que elas comecem a falar, para que elas comecem a dizer, para que elas comecem a expressar, para que elas comecem a produzir. Então, para que elas não se abandonem na morte como único recurso ou como último recurso para uma vida onde ela não pôde poder. Então, eu acho que é por aí. Mas com toda a solidariedade à família e com toda a solidariedade, inclusive, aos muitos amigos e amigas nossas que estão debaixo da opressão de não poder ser quem eles são, amar quem eles amam, viver o que eles vivem. Eu só queria fazer esse apelo para que você entenda que, inclusive, essa pulsão de morte, ela não passa necessariamente por quem você é, mas pela maneira como as pessoas querem fazer você pensar e sentir a respeito de você mesmo e de você mesmo. Essa pulsão de morte nem passa necessariamente, ou especialmente, pelo que Deus pensa de você e pelo que Jesus e o Evangelho e o Espírito pensam ou sentem de você. Mas isso passa por como algumas pessoas e algumas tradições e algumas linguagens e alguns discursos querem que você pense a respeito de você mesmo. Porque desde sempre a palavra de Deus em Cristo Jesus é que você, meu amigo e minha amiga que está vivendo esse dilema, como você é, quem você é, onde você está, você é simplesmente amado e amada por Deus em Cristo e no poder do Espírito. Então, não entregue a sua vida à morte, em nome de Jesus. Obrigada, Felipe. Antes da gente passar para a nossa última rodada, eu queria ouvir vocês mais sobre o futuro. Tem algumas questões aqui comuns que aparecem, surgem e não posso deixar de fazer, mais conceituais, sobre fundamentalistas e conservadores são a mesma coisa? São do mesmo grupo? Não, necessariamente. Bom, é complicado isso. Mas o que idealmente a gente costuma dizer é o seguinte: você tem a ideia de conservadores, não é a mesma de fundamentalistas. Os conservadores, eles são capazes, por exemplo, de conviver com outras pessoas que pensam de maneira diferente, conseguem dialogar e até se abrem para reflexões interdisciplinares, etc. Fundamentalismo não. Fundamentalismo seria algo bem mais fechado e voltado só para um discurso e incapaz de dialogar interdisciplinariamente. Então vamos dizer assim, que o fundamentalismo é uma radicalização completa em todos os sentidos. E liberal, eu vou dizer, só chama de fundamentalista, costuma chamar de liberal quem não segue a cartilha fundamentalista. Normalmente, quem chama
alguém de liberal não entende nada de liberalismo, não tem ideia de como surge o liberalismo, nem o que pensa um liberal. Então, se você já foi chamado de liberal, fique tranquilo, porque quem chama você de liberal não tem a menor ideia do que está falando. Assim como quem chama você de marxista também nunca leu Marx. Quem chama você de esquerdista não tem a menor ideia do que é esquerda. Infelizmente nós estamos vivendo... Olha, eu fico impressionado, porque o Ed estava falando do discurso do Torres. Houve um tempo, quer vocês acreditem ou não, houve um tempo em que era possível conviver pessoas de esquerda com pessoas de direita nessa denominação. Eu sucedi em Barão Taquara o reitor do meu seminário, Davi Malta, que era um homem de esquerda. Na década de 40, o Davi Malta, Elcio Lessa, Lauro Bretones, Miguel Riso, fundaram um movimento chamado Diretriz Evangélica, que era um movimento de esquerda. E havia possibilidade de conviver, havia possibilidade de convívio. Atualmente, esse momento que nós estamos vivendo, essa impossibilidade do diálogo, isso é uma excrescência, isso é uma doença. Deixa eu contar uma história. Felipe, deixa eu usar um pouco o seu tempo aqui para contar. Não é do nosso campo, é do campo católico. Infelizmente, no nosso campo eu não consegui encontrar uma história bonita como essa. Alceu de Amoroso Lima foi um pensador católico muito conceituado e muito respeitado. Era agnóstico quando se converteu ao catolicismo e se tornou um pensador católico alinhado à esquerda e contra o golpe de 64. Ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil que ele escrevia semanalmente, posicionando-se contra o golpe de 64. Gustavo Corsão era um intelectual católico de direita, que tinha uma coluna no Globo e escrevia semanalmente, sempre a favor do golpe. E os dois debatiam. Então você lia uma coluna, um texto do Alceu no Jornal do Brasil, na semana seguinte tinha a resposta do Gustavo Corsão, na outra semana tinha a tréplica do Alceu. Bom, o fato é que a discussão foi aumentando, a ponto de que o Gustavo Corsão escreveu um texto acabando com o Alceu, assim, atacando o Alceu, e o Alceu se ressentiu com aquilo, e aí não tocou mais no assunto, não voltou mais ao assunto, e ficou ressentido com Gustavo Corsão, ressentido. Passou um tempo, o filho do Alceu sofreu um acidente, tinha o mesmo nome do pai, Alceuzinho, sofreu um acidente, ficou com traumatismo craniano, em coma no hospital, entre a vida e a morte. O Alceu tinha uma filha, que era freira em Roma. Essa história eu li no livro chamado Cartas do Pai, que a filha publicou depois. Ele escrevia para essa filha freira em Roma todo dia, e foi numa dessas cartas que ele contou então essa história. Ele no hospital, foi para a capela do hospital para rezar pelo filho, pelo Alceuzinho. Então ele diz na carta para a filha: eu me ajoelhei na capela e perguntei para Deus, o que eu preciso fazer para salvar a vida do meu filho? E eu ouvi claramente Deus falando ao meu coração: vá procurar o Gustavo Corsão. E aí ele continua contando na carta: me levantei da capela, peguei o carro, fui até Laranjeiras do bairro lá no Rio onde o Gustavo Corsão morava. Chegou, estava lá o sobradinho do Gustavo Corsão, a varandinha com a luz acesa. Chegou na porta, torcendo para não ter ninguém em casa. Bateu na porta, tinha ali, direto. Nós estamos falando do Rio de Janeiro da década de 60, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro de agora. Chegou no sobradinho, bateu na porta, o Gustavo Corsão veio e abriu a porta. Aí olhou para ele, ficou surpreso, e o Alceu falou para ele: você sabe que eu estou com um filho entre a vida e a morte no hospital? O Gustavo Corsão falou: sim, sei, e tenho rezado por ele. Então nesse momento os dois se abraçaram, e o Alceu falou para o Gustavo Corsão assim:
no coração de Jesus nós somos um só. Depois desse abraço, o Alceu voltou para a vida dele, o Gustavo Corsão voltou para a vida dele, continuaram. O Alceu, de esquerda, escrevendo contra o golpe militar, o Gustavo Corsão, de direita, escrevendo a favor do golpe militar, mas os dois se respeitando profundamente. E um detalhe, na carta que ele escreve para a filha, ele diz: naquela tarde, quando eu voltei para o hospital, seu irmão tinha acordado do coma. Então houve um tempo em que era possível você ter ideias diferentes e manter comunhão com a pessoa. É esse tempo nostálgico que a gente está querendo trazer de volta, quem sabe, justamente porque não nos envergonhamos do Evangelho. Mais algum de vocês três quer comentar sobre fundamentalistas e conservadores? Não precisam. Eu lhes dou o direito de não comentar, porque eu queria só fazer uma última pergunta de futuro para vocês. Tá. Vou tentar comentar rápido aqui. Eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente fala de fundamentalismos e conservadorismos, a gente não está falando só de religiosos, nem muito menos de evangélicos. Eu acho que descolar a coisa de fundamentalismo evangélico ou fundamentalismo religioso é importante, porque tem fundamentalismo ideológico, fundamentalismo, enfim, político. Mas eu acho interessante, assim, eu estou ouvindo, né, o Carlos falando, e estou pensando que as esquerdas e as direitas desse tempo eram esquerdas e direitas que ainda existem, que não consideravam, por exemplo, as questões de gênero. E aí fica mais confortável lidar com as questões sociais de classe. Teologia da libertação, né? Ação integral, ação na íntegra, que cabe o pobre, que até de forma transversal a gente está falando do negro, mas não se sabe o que se faz com a mulher, nem com a LGBT. Então, quando o debate... E aí eu estava pensando na coisa do caldo entornar. Talvez as novas pautas, novas agendas também tenham contribuído com a coisa do caldo entornar, porque a gente está falando de outras esquerdas, outros progressismos, e é claro que o rótulo de liberal vem sem ninguém fazer a menor ideia do que é ser liberal, e sim. Outro ponto rápido que eu queria dizer é que eu consigo muito conviver com pessoas que pensam diferente de mim. E aí eu fico muito feliz, porque eu conheço um monte de conservador, então, né? E é por isso, Carol está lá, né, no ISEA, essa conversa sempre vem e volta à mesa, né, o conservador não é o fundamentalista. O conservador, e aqui pensando em Gouveia, o Robson Cavalcante, o próprio Rubem Alves, se a gente for pensar no fundamentalismo, seria a pessoa, religiosa ou não, que entende a verdade como única, absoluta e exclusiva. O conservador, que é esse que dialoga, que senta à mesa, que até se estende, se alarga ou se encolhe, é a pessoa que está disposta a entender que ela tem a liberdade de crer, de existir e de ser, sem anular a liberdade do outro de crer, de existir e de ser. Talvez no ataque que a gente faça, num combate a um fundamentalismo que é violento e que é sim de morte, a gente acaba atirando de forma tão generalizada que alcance grupos conservadores que estão, na verdade, tentando chegar perto para conversar. E o Clemir gosta muito de dizer isso, né? Na fronteira é que a gente se encontra e a gente se alarga e a gente se junta e a gente consegue se expandir de forma que novos conservadorismos surgem e que novas existências são possíveis. Então, que os conservadorismos existam e que as vidas tenham liberdade para ser, existir e crer. E aí sim a gente vai poder falar de fundamentalismo a partir de um outro lugar, que é de uma teologia, de uma ideologia, de uma política que exclui, que elimina, que aniquila o diferente, porque existe uma verdade absoluta, seja ela a partir de onde essa verdade surge.
Só uma última rodadinha curtinha para cada um de vocês. Aí, de fato, eu quero ouvir cada um de vocês, porque tem um segundo dia amanhã, e hoje a gente passou aqui se inspirando, aprendendo, se preocupando, se autocriticando. E eu comecei falando de deslocamentos. Queria rapidamente ouvir de cada um de vocês. O dia de hoje gerou algum deslocamento em vocês? Gerou quais deslocamentos em vocês sobre outros futuros possíveis? Outros presentes possíveis, mais próximos do que futuros, a partir do que a gente ouviu hoje. Uma palavra, uma frase, 2 minutos. Sim. 2 minutos no máximo, viu, Felipe? Ok. Muito. Porque eu confesso a vocês que nos últimos tempos eu tenho estado muito pessimista. Eu lembro do Carlos Heitor dizendo, Carlos Heitor Coni dizia assim, para mim o otimista é um mal informado. E eu tenho me sentido muito pessimista, sabe? Você não está sozinho. Mas hoje vendo vocês, ouvindo o que eu ouvi, vendo esse número de pessoas que estão aqui, com esse brilho nos olhos, com essa ânima, sabe? Com essa vontade de dizer, não me envergonho do Evangelho, eu tenho que dizer que aquela mensagem dada a Elias tinha toda a razão. Sim, existe 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. E eu fico muito feliz de saber que não são só 7.000 joelhos, são 7.000 bocas que estão dispostas a falar, são ouvidos dispostos a ouvir, olhos dispostos a ver. E eu fico muito feliz, saio daqui muito confortado. Aí a gente volta àquela palavra inicial que você deu, Ed. Olha, é muito bom estar num lugar onde você é maioria, finalmente. Então é bom estar aqui com você. Eu acho que eu reforço a minha intuição recente de que eu preciso, e eu falo por mim, eu preciso me desmobilizar, me desengajar de uma forma de fé que foi configurada aqui como fundamentalista, porque essa forma de fé, ela traz os seus atravessamentos de gênero, ela traz os seus atravessamentos raciais, ela traz atravessamentos econômicos e políticos, e fazer o meu êxodo na direção de uma pluralidade que é necessariamente um espaço onde as pessoas não têm que, para construir identidade, necessariamente partir da negação do outro ou partir da negação da própria pluralidade, da própria diferença. Eu estou fazendo esse êxodo há algum tempo e eu acho que estar com irmãos e irmãs aqui nesses dias impulsiona essa intuição de que, se eu quero encontrar o Evangelho, eu preciso caminhar na direção e para o lugar mais longe possível dessa mentalidade que nós estamos configurando como evangélicas aqui, né? O reverendo citou Krenak. Eu acredito que eu preciso me mobilizar mais na direção dele. A gente citou aqui mulheres, povos indígenas, comunidades afro-brasileiras. Eu acho que a pulsação afetiva do Evangelho, que não deixa se capturar pela vergonha e pelo ressentimento e pela vingança expiatória, ela está pulsando, na minha intuição, nesses espaços, nessas relações, que eu acho que atravessam muitas das pessoas que estão aqui, e talvez seja por isso que eu também estou aqui, com essas pessoas, para me conectar a elas e me deixar levar por elas em lugares onde essa episteme, essa racionalidade, essa política fundamentalista evangélica não opere mais. É claro que no Brasil isso é muito difícil, porque você sempre vai encontrar alguém com mais poder que você, falando em nome de Jesus e querendo fazer você obedecer ao Deus modelado na cabeça deles. Mas a vida para além do reduto ressentido e identitário do campo evangélico, e esse encontro me demonstra isso, né? Pessoas que estão fazendo essa deriva, travessia
no deserto da espiritualidade. A conversa, o bate-papo aqui da manhã, entre eles, me deu a sensação de que eu estava num lugar muito confortável da diferença. Porque quem olha para cá e pensa que a gente pensa igual sobre tudo que a gente está conversando, está enganado. Acho que deu para perceber, né? De manhã, a Karen falou, eu vou falar uma coisinha aqui diferente. Eu falei, adoro. Me permitam discordar de vocês? Me permitam. E aí, religião e democracia se encontram. Quando a gente consegue sentar à mesa, pensar diferente, dizer que pensa diferente e se sentir seguro. Eu tive essa parte em mim hoje alimentada. Eu tive alimentada em mim a parte da minha diferença. E de me sentir segura para dizer. Uma das conversas ali, algumas conversas ali no intervalo, falaram assim, você tem coragem de dizer umas coisas estranhas, né, que a gente não diria assim ali, onde você diz. Eu me sinto confortável para ser diferente. Eu me sinto confortável para ser eu. E quanto mais eu, mais humana, quanto mais humana, mais diferente, quanto mais diferente, mais eu me pareço com Jesus. E é com esse coração quente, aquecido pela religiosidade, sim, nossa, popular, individual e coletiva, pela humanidade, pela democracia, pelas diferenças, que eu saio daqui apaixonada e encantada e com muita esperança. Eu fui interpelado a fazer um deslocamento. Eu agora preciso investigar muito meu coração para o objeto na direção do qual eu vou fazer o meu deslocamento, e mais precisamente eu quero me referir a quem é o meu coração e quem é o meu Alceu. Porque lá no fundo da minha alma eu confesso que tenho dificuldade de abraçar algumas pessoas e dizer no coração de Jesus nós somos um só. E nós falamos aqui sobre a superação destas humanidades vitimadas pelas estruturas de poder. A questão é que eu me pergunto se eu sou capaz de abraçar os poderosos que produzem vítimas. E eu acho que essa é a interpelação que eu tenho, porque eu tenho insistido bastante que o Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras e lideranças religiosas, mas pastores e pastoras. E nós temos o sagrado encargo e a vocação de cuidar de pessoas. E eu temo, às vezes, que no nosso debate das ideias, nós cuidemos das ideias. E temo que o nosso debate de ideias, que é imprescindível, porque eu me sinto muito à vontade no mundo das ideias, é um lugar confortável. Para mim, o lugar das ideias é um lugar confortável. É que eu construo a minha elaboração tão sofisticada que eu vou me tornando incapaz de abraçar algumas pessoas, ou eu vou me tornando capaz de abraçar apenas algumas pessoas e pastorear algumas pessoas, pagando de progressista e descolado, quando na verdade eu deixei do lado de fora seres humanos. Essa é a interpelação que eu levo hoje. Abraçar um fundamentalista é um negócio complicado. Eu faço essa confissão. Obrigado.
Eu que agradeço pelo privilégio de facilitar uma conversa tão sincera e tão transparente. Agradeço a vocês pela sinceridade, pela transparência. E passo para o Ed para finalizar o nosso dia de hoje e chamamento para o dia de amanhã. Então, gratidão, Vivi, Duza, Novaes, Carol, muito, muito obrigado por estarem conosco, repartirem-se conosco hoje à tarde. Desejo-lhes uma noite abençoada, cheia de paz, de alegria, de muita reverberação de tudo quanto nós ouvimos hoje, que o Espírito Santo de Deus conduza você, o seu sentir, o seu pensar, conduza seu corpo. Acho que eu terminaria com isso, não é possível pastorearmos sem visceralidade. Eu desejo isso para todos vocês. Um beijo, boa noite, até amanhã.